O nome certo da máquina é Daily Bugle, eu gosto de chamar de Desafio do Homem-Aranha e basicamente essa é uma máquina no TryHackMe onde mistura aí falhas de Joomla e falhas de escalação de privilégio. A gente já tem a primeira parte dessa máquina sendo resolvida aqui no canal, o link está no card, é só você clicar lá e assistir, porque por lá a gente faz as verificações de vulnerabilidades do Joomla até chegar nessa parte que você vai ver ao longo desse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, o canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje vamos resolver a segunda parte dessa máquina, basicamente a segunda parte do Clarim Diário. E nessa parte aqui a gente vai fazer a escalação de privilégios e obter o root dessa máquina e finalizá-la, beleza? Então bora para a resolução dessa máquina maravilhosa do TryHackMe. Isso se chama Capture the Flag. Bem, basicamente a primeira coisa que a gente tinha que fazer era o login na página do dashboard do Joomla. Foi exatamente isso que eu fiz, eu abri o robots.txt só para confirmar se era administrador mesmo, digitei o meu usuário e a minha senha, que eu consegui coletar no vídeo passado, e bingo, eu já estava dentro do dashboard. E aí, dentro do dashboard, a minha missão era bem simples, tentar encontrar alguma vulnerabilidade. O dashboard do Joomla ele é bem grande e ele é bem complexo, ele tem bastante coisa. Eu vi que o usuário que eu tinha conseguido logar ele não era o super administrador do servidor, ele era o super administrador do Joomla, mas a gente tem que ownar o servidor. Então eu comecei a dar uma olhada no Joomla por inteiro, em todos os seus arquivos, templates, plugins e etc. E não consegui encontrar nada de relevante até chegar na parte de templates, onde eu encontro de fato o que pode vir a fazer a solução desse problema. Na parte de template, a gente tem basicamente um PHP que ele é executado. Olha só que interessante. Então eu abri um template, procurei ali um PHP que pudesse ser acessado facilmente e encontrei esse código do index.php do template bis3. E olha só esse código maravilhoso, onde eu posso colocar uma shell reversa aí dentro para conseguir o acesso ao meu servidor, e foi exatamente isso que eu fiz. Depois de dar uma passada no código bem rápida para entender se de fato eu ia conseguir colocar uma shell reversa, eu fui direto para a pesquisa da shell reversa, e aí o Pentest Monkey ajuda bastante a gente nisso com o reverse sheet and shit. Basicamente acessei ele, dei uma olhadinha no código PHP da shell reversa, já que fazia um tempinho que eu não usava isso, e era só o download do script de shell reverso mesmo e colocar para rodar lá no meu modelo. E aí é basicamente bem fácil da gente entender tudo que acontece. Olha só, fiz o download do script, abri o script na minha máquina e eu não preciso nem entender como ele funciona de fato, já que eu sei que ele é uma shell reversa e a única coisa que eu tenho que fazer é alterar o IP e a porta para que eu conseguisse escutar no Netcat. Então, eu basicamente coloco o IP da minha máquina, que no caso está configurada ali para o cenário do OpenVPN do TryHackMe. Então eu coloco o IP da minha máquina, coloco a porta 1234 mesmo, e o próximo passo é basicamente escutar com o Netcat. Então eu basicamente coloquei o código dentro, substituí o código do meu bis3 pelo código do shell reverso, dei um aplicar lá em cima para salvar isso e abri o meu Netcat fazendo uma escuta total, basicamente, Então eu coloquei a porta 1234 para escutar e agora era bem simples, era só acessar aquele arquivo que eu acabei de modificar por meio do meu browser que eu iria conseguir fazer essa conexão reversa. E aí, exatamente o que eu faço, olha só, eu digitei lá em cima na URL certinho o caminho e fiquei escutando no meu Netcat, onde logo em seguida eu consigo o acesso à shell reversa. Beleza, entrei com a shell reversa, agora o bagulho é ver como é que funciona isso. Então dei um who am I, eu verifiquei onde que eu estava com o PWD, entendi mais ou menos a estrutura do negócio e aí a gente parte para a ação de fato, onde eu dou um cd var www.html para acessar o Apache, entre aspas, os arquivos do Apache. E aí é dar um ls. E olha que legal o que eu consigo encontrar que pode ser interessante. O configuration.php. Sim, configuration.php tem várias informações que auxiliam bastante na hora de obtenção de dados sensíveis nesse tipo de acesso. E você pode ver que nesse configuration.php a gente tem algumas informações, como por exemplo 2 senhas. Ele tem um secrets e tem um
password. Então pode ser que seja interessante isso pra gente. Eu só tenho que entender da onde que vem esse secret e da onde que vem esse password. Então eu dou um scan com Nmap para verificar se tem portas do banco de dados abertas, se tem algum SSH e se uma dessas senhas pode ser o acesso ao SSH ou acesso a um banco de dados. O Nmap terminou, eu encontrei a porta SSH, entre outras portas, mas eu não pensei duas vezes, eu fui direto na tentativa do SSH. E olha só, veja que eu sempre tento o root como usuário do SSH porque eu estava muito confiante que aquela senha que eu encontrei anteriormente poderia ser a senha do root e não a senha do Jonah, que é o cara que a gente hackeou no vídeo passado, basicamente. Então eu tentei 3 vezes as senhas que eu encontrei lá. E olha só, eu não sei como que eu errei 3 vezes, sendo que eu só tinha encontrado 2 senhas. Então, basicamente, as senhas que eu encontrei, elas não me dão acesso ao SSH como root. Elas servem para alguma coisa, mas não é para isso. Então, eu tive que dar o meu jeito e buscar qual é o usuário correto para esse acesso do SSH. E aí eu bati muita cabeça, porque eu não sabia mais o que fazer. Depois de muito pesquisar e bater cabeça, eu de fato fui na home para ver se tinha alguma coisa que prestasse ali. Eu fui na home, dei um ls-a e vou lá, olha o Jameson desgracento aí, cara. Tem root e J. Jameson. A gente tem 2 opções. Se a gente não conseguiu acesso ao SSH com o root, provavelmente esse seria o usuário correto com as senhas que a gente já tinha encontrado anteriormente para conseguir acesso de fato ao SSH. Por algum motivo misterioso deu pau no meu Linux, eu tive que fazer o resto no Windows, então eu acessei o SSH com aquele usuário que a gente acha que talvez seja, talvez não seja, mas enfim, eu coloquei o SSH no terminal do Windows mesmo, Jameson lá, J. Jameson, coloquei aquela senha que a gente já tinha encontrado anteriormente, que está ali no bloco de notas ali atrás, que a gente já tinha encontrado lá no configuration.php, eu digitei a senha e aí um milagre aconteceu, uma mágica, algo sensacional, inspirado na tecnologia divina. A gente consegue o acesso ao SSH da máquina com o usuário J. Jameson. E, bem, não era root, era J. Jameson mesmo. E aí a missão era muito mais simples. Eu dei um ls para ver o que tinha ali dentro e achei um user.txt, dei um cat nesse user.txt e voa lá, encontramos a senha do usuário que estava sendo solicitada lá pelo TryHackMe. Essa é a senha do usuário. Ainda falta mais uma etapa, mas a primeira etapa desse desafio sensacional a gente já tinha encontrado, que é essa senha incrivelmente gigante. E olha só, a senha não está nem criptografada não, tá? Ela é desse jeito mesmo. Se você encontrar essa senha, só copia e cola ela no TryHackMe, como eu fiz, que está corretíssimo. Temos o nosso primeiro desafio completo, bora para o segundo, que é uma senha um pouquinho mais difícil que a do root. Na vida real demorou muito mais do que no vídeo, mas vamos lá. No vídeo tá bem rapidinho, tá bem acelerado. Basicamente eu tive que encontrar uma vulnerabilidade nesse root para conseguir obter o sudo, basicamente, e acessar a pasta root. Eu sabia que eu tinha que acessar a pasta root, pelo que mais ou menos o TryHackMe me disse. Então eu dei uma olhadinha, eu dei um sudo ali para tentar pegar esse sudo, não consegui, e dei o yum, e eu verifiquei que existia o yum nesse servidor, existia esse yum, e aí a missão era simples, buscar uma vulnerabilidade no yum, o yum escalation privilege, ou privilege escalation, e eu encontrei um escalation privilege em yum, que é basicamente um código que você coloca ali para fazer, para burlar essa situação, né? Para que você consiga pegar o sudo. Eu já tinha em mente que provavelmente o arquivo estava dentro do root, porque a outra flag estava dentro da pasta do user, então era meio que chutável que estaria dentro do root. Para mim acessar o root eu tinha que obter o sudo primeiro, né? Dar um sudo-su basicamente. Então eu basicamente peguei essa vulnerabilidade que já existe e joguei para dentro do meu código, certo? Joguei tudo para dentro do meu código bonitinho ali, para não dar nenhum tipo de problema. Copiei com calma, copiei com cautela, fui colocando dentro do meu código para evitar erros. E basicamente depois disso, executar o sudo-su para obter esse sudo e conseguir acesso à pasta. Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu terminei de digitar o código,
certo? Peguei a última linha dele, executei a última linha dele para executar o código certinho. Aí eu dou um who am I para verificar se está tudo certo ainda. Eu dou um sudo para verificar se não mudou nada. Ok, aparentemente nada mudou. No meu who am I ainda nada se alterou também. Eu ainda não tenho acesso àquela página. E aí eu dou um sudo su e consigo acesso aonde eu queria. E agora é basicamente dar um cd root para acessar aquela pasta onde eu acredito que está a senha. Acessando a pasta ls-la tranquilamente, e aí vou lá onde está o root.txt. Diversos arquivos naturais de um servidor, dou um cat para acessar o arquivo, para obter aquela flag, e lá está a flag, assim como também estava a user.txt. Peguei a flag, coloquei dentro do tryhack me, copiei errado ainda, porque eu esqueci de copiar na realidade. Então eu copio bonitinho, coloco dentro do tryhack me, dou um submit, e a flag está totalmente correta. Agora o próximo passo é só dar um complete e pronto. Parabéns, conseguiu terminar a máquina Daily Bud, ou a máquina Clarim diário. Então essa é a máquina do tryhack me que eu queria apresentar para você. Foi dividido em 2 vídeos para que nenhum dos 2 vídeos ficasse grande demais. Espero que você tenha gostado da forma que eu trouxe esse vídeo aqui. Temos mais conteúdos na parte de CTF, na playlist CTF, que provavelmente já apareceu no card no meio do vídeo. Então clica no cardzinho e dá uma olhada na nossa playlist Capture the Flag. Tem bastantes resoluções de CTF lá. Tem resoluções que não sou eu que faço, são feitas pelos administradores aqui da comunidade Guia Anônima. E é isso, eu convido você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @canal Guia Anônima, participar do nosso grupo no Discord e do Telegram. E se você quiser aprender sobre segurança da informação e hacking, temos cursos aí na descrição, tá? Então dá uma olhadinha nos nossos cursos que estão bem legais, beleza? Então é isso, muito obrigado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu, falou e até mais!